Ela tinha 12 anos, era filha da empregada e não devia estar ali. Mas foi exatamente ela quem viu o que ninguém mais viu. E quando tentou falar, o milionário riu na sua cara. Esse foi o maior erro da vida dele. Dona Marlene acordou antes do sol naquele sábado. Não era novidade. A vida dela sempre começou no escuro, antes de todo mundo, quando a cidade ainda dormia e o silêncio pesava diferente. Ela se levantou devagar, sem fazer barulho, preparou um café rápido e foi acordar Júlia. A menina dormia enrolada num cobertor fino, com um livro aberto do lado, como sempre. Tinha esse hábito desde pequena, ler até o sono vencer. Marlene olhou para a filha por alguns segundos antes de chamar. Era o tipo de coisa que mãe faz quando acha que ninguém está vendo. Aquela mistura de cansaço e orgulho que não tem nome certo. Júlia, levanta, você vai comigo hoje. A menina abriu os olhos sem reclamar. 12 anos, cabelo bagunçado, olhos que já acordavam pensando em alguma coisa. Esse era o jeito dela. Quieta, mas com a cabeça sempre funcionando. Naquele sábado, a patroa de Marlene tinha viajado com as amigas e o combinado era que ela fosse à mansão fazer uma limpeza geral. Não tinha com quem deixar Júlia, então a filha foi junto. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas era a primeira vez que iam àquela casa específica, a casa dos Vasconcelos. Quando o ônibus dobrou a esquina e Júlia viu o portão de ferro pela janela, ela não disse nada. Apenas olhou. O jardim era maior do que o quarteirão inteiro onde elas moravam. Havia uma fonte no meio do caminho de pedras, árvores aparadas com precisão, e um silêncio diferente do silêncio que ela conhecia. O silêncio de quem nunca precisou se preocupar com barulho de vizinho. Marcos, o segurança, abriu o portão sem sorrir. Cumprimentou Marlene com um aceno de cabeça e olhou para Júlia com aquela expressão de quem avalia sem querer parecer que está avaliando. Júlia notou, mas não ligou. Estava olhando para tudo ao redor, com aquela atenção silenciosa, que tinha o dom de deixar os adultos desconfortáveis, porque nunca se sabia ao certo o que ela estava pensando. Marlene foi direto para a área de serviço, pegou os materiais e começou a trabalhar. Júlia ficou num canto da cozinha com o caderno no colo, fazendo o dever de matemática que o professor Elcio tinha passado na sexta. Estava tranquila. Esse era o combinado entre as duas. Júlia ficava quieta, não atrapalhava, não tocava em nada. Foi Beatriz quem apareceu sem avisar. A filha de Rodrigo Vasconcelos tinha 12 anos também, mesma idade de Júlia, mas parecia ter nascido num mundo completamente diferente, o que de certa forma era verdade. Ela entrou na cozinha com aquela pose de quem está acostumada a ser o centro de qualquer ambiente, viu Júlia sentada ali e parou. Você é filha dela? A voz saiu com uma curiosidade que tinha pontinha de teste. Sou, Júlia respondeu, sem levantar o olhar do caderno. Beatriz chegou mais perto e olhou para a folha. Isso é equação de segundo grau. Você está no 7º ano? Tô. A gente só viu isso no 8º. Júlia levantou os olhos pela primeira vez. Eu sei, eu li na frente. Beatriz ficou sem resposta por um segundo. Não estava acostumada com isso. A maioria das pessoas, quando ela aparecia, ficava meio apagada. Júlia não tinha apagado nada. Tinha apenas continuado sendo ela mesma, o que era, de alguma forma, a coisa mais desconcertante que Beatriz já tinha visto numa menina da mesma idade. As duas ficaram se olhando por um instante. Então, Beatriz virou e foi embora sem dizer mais nada. Júlia voltou para o caderno. Alguns minutos depois, Marlene pediu para Júlia não sair da cozinha enquanto terminava de limpar os quartos do andar de cima. Júlia concordou com a cabeça. Ficou onde estava por um tempo, mas a casa era grande e silenciosa, e quando ela foi até o corredor buscar o copo d'água que tinha esquecido, acabou passando pela porta da sala de trabalho de Rodrigo Vasconcelos, que estava entreaberta. Ela não entrou, parou na soleira.
Mas da soleira dava para ver a tela do computador sobre a mesa com uma planilha aberta, cheia de números. Júlia olhou por instinto, porque era o jeito dela com qualquer coisa que tivesse número, um reflexo automático, como outras crianças olham para uma bola ou para uma vitrine de doces. E foi ali que algo travou na cabeça dela. Uma coluna inteira de valores com lançamentos que não batiam. Não era o tipo de coisa que qualquer pessoa perceberia de passagem, mas Júlia não era qualquer pessoa com números. Ela ficou parada, olhando, sem entrar, sem tocar em nada, apenas processando. Os valores se repetiam num padrão que não fazia sentido para uma planilha de despesas operacionais. Ela não sabia o nome técnico daquilo, mas sabia que a conta estava errada, muito errada. Foi quando ouviu a voz. "O que você está fazendo aqui?" Rodrigo Vasconcelos tinha entrado pela porta dos fundos sem fazer barulho. Era um homem de presença grande, daqueles que preenchem o ambiente antes mesmo de falar. E ele não estava falando com calma. Estava falando com aquele tom que as pessoas usam quando já decidiram que alguém errou antes de ouvir a explicação. Júlia se afastou da porta imediatamente. "Eu não entrei, eu só estava passando e..." "Marlene!" A voz subiu pelo corredor. "Marlene, vem aqui agora!" Dona Marlene desceu as escadas com o pano ainda na mão, o coração disparado. Quando viu a cena, a filha perto da sala do patrão, Rodrigo com o rosto fechado, ela sentiu o chão afundar debaixo dos pés. "Senhor Rodrigo, eu juro que ela não... Eu não quero explicação. Eu não quero crianças circulando pela minha casa, muito menos perto do meu escritório. Você entende o que isso significa? Você entende o que tem nessa sala?" Marlene abaixou a cabeça. "Entendo, senhor. Não vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo porque ela não devia ter vindo. Isso não é lugar para isso." Júlia abriu a boca. "Eu vi um erro na planilha." O silêncio que veio depois foi daqueles que pesam. Rodrigo virou o olhar para ela devagar, como quem não acredita que está ouvindo o que está ouvindo. "O quê?" Na planilha que estava aberta. "Os lançamentos numa das colunas não batem com o total. Eu não entrei na sala. Eu só vi da porta. Mas os números estão..." Rodrigo deu uma risada. Não foi uma risada de humor. Foi aquela risada curta, seca, que as pessoas usam quando querem dizer que a outra pessoa não merece nenhuma resposta de verdade. "Filha de empregada não entende de negócio", ele disse, e virou as costas. Marlene segurou Júlia pelo ombro e a puxou para longe do corredor antes que a menina dissesse mais alguma coisa. As duas saíram da mansão mais cedo do que o combinado. No caminho para o portão, Marcos observou tudo em silêncio, como sempre fazia. No ônibus de volta, Marlene não falou nada. Júlia também não. Mas enquanto a mãe olhava pela janela, engolindo o que estava sentindo, Júlia estava olhando para o próprio colo. E na cabeça dela, os números que tinha visto na tela continuavam ali, organizados, pulsando, recusando a ir embora. Quando chegaram em casa, Marlene foi direto para o quarto. Júlia abriu o caderno numa página nova e começou a escrever tudo que lembrava. Cada valor, cada coluna, cada padrão que tinha visto naqueles poucos segundos parada na soleira da porta. Na manhã seguinte, foi direto para a escola antes mesmo do sinal. Esperou o professor Élcio chegar, colocou o caderno aberto na mesa dele e esperou. Élcio leu devagar. Passou o dedo pelas anotações, releu, franziu a testa. Ficou em silêncio por um tempo longo demais para ser normal. Então, levantou os olhos para Júlia e disse, com uma voz que ela nunca ia esquecer: "Júlia, isso não é erro de digitação. Isso é alguém mexendo nas contas da empresa." O professor Élcio não era homem de se assustar fácil. Tinha mais de 20 anos de sala de aula. Tinha visto aluno brilhante, aluno difícil, aluno que surpreendia e aluno que decepcionava. Mas naquela manhã, olhando para o caderno de Júlia, ele sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Sentiu o peso de uma descoberta que era grande demais para o tamanho de quem a tinha feito. Ele fechou o caderno devagar, olhou para Júlia.
Ela estava de pé do outro lado da mesa, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo, esperando. Não estava ansiosa. Estava apenas esperando, com aquela paciência estranha que ela tinha. A paciência de quem já aprendeu que a pressa não adianta quando o assunto é sério. Senta aqui, ele disse. Júlia sentou. Você vai me contar exatamente como viu isso, cada detalhe, sem pular nada. Ela contou. Falou da porta entreaberta, da tela do computador, da coluna de valores que não fechava com o total. Falou do padrão que viu, de como os lançamentos se repetiam num intervalo que não fazia sentido para a despesa real. Falou sem dramatizar, sem enfeitar, do jeito que ela sempre falava, direto, como quem descreve o que viu e não o que sentiu. Elcio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou quieto por alguns segundos. Então disse, Júlia, você não pode falar sobre isso com ninguém, nem com sua mãe ainda. Você entende por quê? Ela entendeu. Se aquilo fosse o que parecia ser, falar errado para a pessoa errada, na hora errada, podia destruir tudo antes de qualquer coisa ser resolvida. E podia colocar Dona Marlene no meio de um problema que ela não tinha criado. Eu preciso que você escreva tudo de novo, com calma, organizado. Tudo que você lembra, cada número, cada coluna, a posição na tela, o nome das abas, se você viu. Elcio falou com uma seriedade que Júlia nunca tinha visto nele antes. Você consegue fazer isso? Já fiz, ela disse, e empurrou o caderno de volta para ele. Elcio olhou para as páginas mais uma vez e respirou fundo. Então a gente vai com cuidado. Passo a passo. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, dentro de uma sala de reunião, no 10º andar da Vasconcelos Tech, Rodrigo Vasconcelos batia a mão na mesa. A empresa tinha acabado de perder um contrato com um dos maiores clientes da carteira. Um contrato que estava praticamente fechado, que era dado como certo, que ninguém esperava perder. E, de repente, tinha escapado pelas mãos sem explicação convincente. Alguém me explica o que aconteceu, ele disse, olhando para os lados da mesa. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio era daquele tipo que diz mais do que qualquer palavra. Tomás, o chefe de TI, mexeu no celular sem levantar o olhar. Outros gestores trocaram olhares rápidos. E Henrique, sentado à direita de Rodrigo, como sempre, cruzou os braços e balançou a cabeça com aquela expressão de quem compartilha a frustração do sócio. Mas por dentro estava tranquilo. Tranquilo demais. A gente precisa revisar os processos, Henrique disse com a voz pausada de quem já ensaiou a fala. Tem coisa desalinhada internamente. Eu posso coordenar uma auditoria interna. Rodrigo concordou com a cabeça sem saber que estava pedindo para a pessoa errada guardar a chave do cofre. Naquela mesma noite, Henrique e Dr. Almeida se encontraram num estacionamento fechado longe da empresa. Não era reunião de negócio. Era o tipo de conversa que acontece no escuro porque não pode acontecer à luz. O contrato caiu por causa do desvio na linha de crédito operacional. Doutor Almeida disse, sem rodeio. Se alguém cruzar os relatórios do último trimestre com o fluxo real, vai perceber. Ninguém vai cruzar nada, Henrique respondeu. Eu controlo o que entra no sistema. Por quanto tempo? Tempo suficiente para fechar a venda. Dr. Almeida ficou em silêncio por um momento. Rodrigo está começando a desconfiar. Rodrigo está começando a entrar em desespero. Tem diferença. Homem desesperado assina o que aparecer na frente. Henrique guardou o celular no bolso. Mais alguns meses e essa empresa vai estar no meu nome por 1/3 do valor real, com o dinheiro que já separamos. Os dois se separaram sem aperto de mão. Não era o tipo de acordo que se selava assim. Dias depois, Dona Marlene voltou à mansão. E dessa vez, Júlia foi junto novamente, mas com um propósito diferente. Não ficou sentada na cozinha com o caderno de matemática. Ficou atenta. Observou o movimento da casa, ouviu as conversas que não eram direcionadas a ela, prestou atenção nos detalhes que adulto nenhum imaginava que uma criança de 12 anos seria capaz de processar.
Viu Tomás chegar na mansão no fim da tarde com um notebook debaixo do braço e subir direto para o escritório de Rodrigo. Viu Marcos, o segurança, cumprimentar um entregador, com uma familiaridade que não combinava com o tom formal que ele usava com todo mundo. Viu coisas pequenas, que talvez não significassem nada, mas anotou tudo assim mesmo, porque o professor Elcio tinha dito que numa investigação, o detalhe que parece inútil hoje pode ser a peça que falta amanhã. Foi nessa tarde que Beatriz apareceu de novo. Dessa vez foi diferente, sem o tom de teste. Ela chegou devagar, ficou um tempo perto sem falar e então perguntou o que Júlia estava anotando. Júlia fechou o caderno com naturalidade e disse que era dever da escola. Beatriz não pareceu convencida, mas também não pressionou. As duas ficaram em silêncio por um momento estranho, daqueles silêncios entre pessoas que não se conhecem, mas sentem que poderiam se conhecer. Então Beatriz sentou no chão do corredor, do lado de Júlia, sem ser convidada. Você é diferente, Beatriz disse. Não foi elogio nem ofensa, foi uma observação. Você também, Júlia respondeu. Beatriz quase sorriu, quase. Elas começaram a conversar sobre a escola, sobre o que gostavam, sobre coisas sem peso. E no meio de uma conversa sobre uma matéria que Beatriz odiava, exatamente contabilidade básica, que o colégio particular dela tinha introduzido no currículo, Júlia perguntou com a leveza de quem pergunta qualquer coisa. Seu pai deixa você ver como funciona a empresa dele? Beatriz deu de ombros. Às vezes ele fala em casa, fica reclamando de conta que não fecha, de relatório que não bate. E como assim não bate? Sei lá. Outro dia ele falou que o fluxo de caixa do trimestre estava diferente do que o Almeida tinha apresentado para ele, que os números não eram os mesmos que ele tinha visto semanas antes. Júlia sentiu alguma coisa se encaixar por dentro. Manteve o rosto tranquilo. E o que ele fez? Perguntou para o Almeida, que explicou que era ajuste contábil normal. Beatriz balançou a cabeça. Meu pai acreditou. Ele confia muito nesse homem. Júlia não disse mais nada sobre o assunto. Mudou de conversa com naturalidade e Beatriz não percebeu que tinha acabado de entregar, sem querer, exatamente a peça que faltava. Naquela noite, Júlia abriu o caderno numa página nova e ficou trabalhando por mais de 2 horas. Reorganizou tudo. Os números que tinha visto na tela, o que Beatriz tinha dito sobre o fluxo de caixa, o padrão dos lançamentos repetidos. Quando terminou, ficou olhando para a página em silêncio. O buraco não era do tamanho que ela tinha imaginado na primeira vez. Era 3 vezes maior. E não era descuido, era intencional, preciso, feito por alguém que conhecia o sistema por dentro. Ela fechou o caderno, escondeu embaixo do colchão e apagou a luz. Na manhã seguinte, quando chegou à escola mais cedo que todo mundo, foi direto para a sala de Elcio. Mas antes de empurrar a porta, ouviu vozes lá dentro. Elcio estava ao telefone e o tom da conversa era tenso. Ela parou do lado de fora. Não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o suficiente para entender que alguém tinha ligado para ele. Alguém que sabia que perguntas estavam sendo feitas, e esse alguém não estava feliz. Júlia encostou as costas na parede do corredor e esperou, com o caderno apertado contra o peito. O jogo estava ficando maior do que ela esperava, e mais perigoso do que imaginava. Elcio desligou o telefone devagar, não com raiva, não com susto, com aquela calma de quem precisa pensar antes de reagir. Ficou sentado na cadeira por alguns segundos, olhando para a parede na frente dele, como se estivesse lendo algo que não estava escrito ali. Então ouviu um barulho leve do lado de fora da sala e abriu a porta. Júlia estava encostada na parede do corredor, com o caderno apertado contra o peito. Ele não perguntou quanto tempo ela estava ali. Pelo jeito que ela estava parada, já sabia que tinha ouvido o suficiente. Entra, ele disse. Ela entrou. Sentou na cadeira da frente sem ser chamada. Esperou.
Alguém ligou pedindo para eu parar de fazer perguntas sobre a Vasconcelos Tech. Elcio disse sem enfeitar. Não identificou quem era, voz modificada. Mas sabiam o meu nome, sabiam que eu tinha procurado o contador. Júlia ficou em silêncio por um momento. Quanto tempo a gente tem? Elcio olhou para ela. 12 anos. Uma menina de 12 anos perguntando quanto tempo a gente tem, com a mesma serenidade que usaria para perguntar a hora do recreio. Ele respirou fundo. Não sei, mas a partir de agora, a gente precisa ser muito mais cuidadoso. O que nenhum dos dois sabia ainda era que do outro lado da cidade, naquela mesma manhã, a Vasconcelos Tech estava pegando fogo por dentro. Rodrigo tinha convocado uma reunião de emergência às 8 da manhã. Não foi uma reunião normal. Foi o tipo de reunião onde as pessoas chegam sem saber direito o que esperar e saem sem entender direito o que aconteceu. Ele entrou na sala com uma pasta debaixo do braço, jogou na mesa e abriu sem cerimônia. A gente perdeu a construtora Aldeia, ele disse. Contrato de 2 anos. Eles cancelaram ontem à noite por e-mail, sem negociação, sem conversa prévia, só um e-mail. O silêncio que caiu foi pesado. A construtora Aldeia era um dos 3 maiores clientes da empresa. Perder aquele contrato não era tropeçar. Era levar um golpe no joelho enquanto estava correndo. Alguém me diz o que aconteceu. Tomás mexeu no notebook sem levantar os olhos. Do ponto de vista de sistema, não teve nenhuma falha. Os serviços foram entregues dentro do prazo. Então, por que eles foram embora? Ninguém respondeu. E o silêncio, dessa vez, disse mais do que qualquer explicação poderia dizer. Henrique se mexeu na cadeira. Rodrigo, essas coisas acontecem. Cliente grande, às vezes muda de direção estratégica sem aviso. A gente não pode controlar o movimento deles. Eu não estou falando de movimento estratégico. Estou falando de um cliente que estava satisfeito há 2 anos e sumiu sem dar uma razão. Rodrigo fechou a pasta. Revisem tudo. Relatório de atendimento, histórico de comunicação, fluxo financeiro dos últimos 3 meses. Quero ver onde quebrou. Henrique não piscou. Claro, posso coordenar isso. E você coordena a auditoria interna. Rodrigo confirmou, sem perceber o que estava fazendo. Henrique concordou com a cabeça. Por dentro, estava calculando quanto tempo tinha para apagar o que precisava ser apagado antes que alguém olhasse para o lugar errado. Depois da reunião, ele foi direto para a sala de Tomás. Aquela menina que você viu na área restrita semana passada, Henrique disse, fechando a porta atrás de si. Você falou com Rodrigo sobre isso? Falei. Ele chamou a mãe dela e avisou. Você viu o que ela estava fazendo exatamente? Tomás franziu a testa. Estava parada perto da sala do Rodrigo. Por quê? Só confirmando. Henrique deu um meio sorriso que não chegou aos olhos. Se ela aparecer de novo, me avisa antes de falar com qualquer outra pessoa. Tá bom? Tomás achou estranha a instrução, mas concordou. Henrique era sócio. Sócio mandava. O que Tomás não sabia era que aquela instrução não tinha nada de administrativa. Era controle. Henrique estava começando a fechar as beiradas do esquema e qualquer variável que ele não controlasse era um risco. Naquela mesma semana, Dona Marlene voltou à mansão. A patroa tinha pedido uma faxina completa antes de uma festa que ia acontecer no fim do mês. Era serviço para 2 dias e Marlene precisava do dinheiro. Então foi. E Júlia foi junto. Mas desta vez, Marlene deixou bem claro antes de entrar. Você fica na cozinha, não anda pela casa, não fala com ninguém a não ser que falem primeiro com você. E se o senhor Rodrigo aparecer, você não abre a boca. Júlia concordou. Sabia que a mãe estava carregando um peso que não era só o da vassoura. Era o peso de quem sabe que errou sem ter errado, que foi humilhada na frente da filha e ainda assim precisou voltar porque o aluguel não esperava. Marlene trabalhou o dia todo sem parar. Júlia ficou na cozinha como combinado, mas com os olhos abertos para tudo.
Viu Tomás chegar no meio da tarde com um notebook e subir para o escritório de Rodrigo sem bater. Viu Marcos receber um envelope de um homem que chegou de carro e foi embora rápido demais para ser entrega comum. Anotou tudo no caderno sem que ninguém percebesse, porque todo mundo ignorava a menina quieta sentada na cadeira da cozinha. E foi exatamente esse erro que custou caro depois. No fim do dia, quando Marlene foi buscar o último balde no quartinho de limpeza, Beatriz apareceu. Desta vez, sem o tom de análise que tinha na primeira vez. Ela entrou na cozinha, viu Júlia e simplesmente sentou do outro lado da mesa. Havia algo diferente no jeito dela, os olhos um pouco mais fundos, a postura menos certeira. "Você tem irmão?" Beatriz perguntou. "Não, só eu e minha mãe." Beatriz ficou olhando para a mesa. "Eu também sou filha única, mas parece que às vezes sou a única pessoa na casa que não sabe o que está acontecendo." Júlia não disse nada, esperou. "Meu pai anda diferente, fica trancado no escritório, sai cedo, chega tarde. Minha mãe finge que tá tudo bem, mas eu ouço eles conversando de noite quando acham que eu tô dormindo." Beatriz pausou. "Não consigo entender direito, mas ouvi meu pai falando em vender a empresa." Júlia manteve o rosto tranquilo. Por dentro, alguma coisa se acendeu. "Vender por quê?" ela perguntou, com o cuidado de quem pergunta por curiosidade e não por necessidade. "Não sei. Ele falou que a empresa está valendo menos do que valia, que tem coisa errada nas contas que ninguém consegue explicar direito." Beatriz franziu a testa. "Mas é estranho porque semanas atrás ele estava falando que o ano ia ser o melhor da história da empresa. E agora de repente está pensando em vender?" Júlia respirou fundo de forma que Beatriz não percebeu. "E para quem ele quer vender?" "Nem sei. Ouvi o nome de uma empresa, mas era estranho. Não parecia empresa conhecida. Era tipo um nome genérico assim, sabe? Daqueles que a gente ouve e não lembra." "Você lembra o nome?" Beatriz pensou por um segundo. "Acho que era Nexal alguma coisa. Nexal Partners, não tenho certeza." Júlia guardou aquilo na memória com uma precisão que Beatriz jamais imaginaria. Nexal Partners. 2 dias depois, com a ajuda do professor Elcio e de um computador na biblioteca da escola, elas pesquisaram o nome. A empresa existia, mas tinha menos de 1 ano de registro. Sede num endereço que era o mesmo de outras 4 empresas diferentes. E o nome do representante legal não era Henrique, era o nome do cunhado de Henrique. Júlia ficou olhando para a tela por um longo tempo. O buraco não era só grande, era construído. Cada peça colocada no lugar com cuidado, cada rastro desviado com técnica. Aquilo não era descuido de contador, era um plano. E o plano estava quase completo. Elcio se levantou da cadeira da biblioteca e ficou parado de costas para Júlia por alguns segundos. Quando se virou, o rosto dele tinha uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Não era medo. Era a consciência de que estavam pisando num terreno muito mais perigoso do que qualquer um tinha imaginado. "Júlia, preciso que você entenda uma coisa", ele disse. "Isso aqui não é mais exercício de matemática. Tem gente grande envolvida, gente perigosa. Se a gente errar o próximo passo, pode não ter como consertar." "Eu sei", ela disse. "Você não tem medo?" Júlia pensou na pergunta de verdade antes de responder. "Tenho. Mas eu penso na minha mãe voltando toda semana para aquela casa depois do jeito que ele tratou ela. E aí o medo fica menor." Elcio ficou em silêncio. Havia momentos em que Júlia dizia coisas que faziam ele esquecer por um segundo que estava falando com uma criança de 12 anos. Não porque ela falasse como adulto, era o oposto. Ela falava com uma honestidade tão direta, tão sem enfeite, que soava mais verdadeira do que a maioria das coisas que adulto dizia. "Tá bom", ele disse. "Então a gente continua, mas com mais cuidado do que até agora." Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Henrique estava sentado na sala de Rodrigo com uma pasta na mão. "Terminei a análise interna", ele disse.
O problema está na equipe de relacionamento com clientes. Comunicação falha, follow-up inadequado. Eu identifico os responsáveis e a gente faz os ajustes necessários. Rodrigo olhou para a pasta. Quantas pessoas? Umas 12, 15, talvez mais. Precisa de uma reestruturação. 12, 15 pessoas. Rodrigo repetiu os números devagar. Henrique, isso é quase metade do setor. É o que precisa ser feito para a empresa se recuperar. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Sônia, que era coordenadora do setor e tinha 14 anos de empresa, estava nessa lista, assim como outros 8 funcionários que não tinham cometido erro nenhum. Tinham apenas visto coisas que Henrique não queria que fossem vistas. Me dá um dia para pensar, Rodrigo disse. Rodrigo, cada dia que a gente espera é um dia a mais de prejuízo. Eu disse que preciso de um dia. Henrique saiu da sala sem pressionar mais. Sabia que Rodrigo ia ceder, sempre cedia quando estava com medo. E Rodrigo estava com muito medo naquele momento, do tamanho certo de medo para fazer uma pessoa assinar qualquer coisa que pareça a solução. Naquela noite, Júlia estava deitada na cama com o caderno aberto sobre o travesseiro. Tinha escrito tudo de novo, do começo. A planilha, os lançamentos, o fluxo de caixa que Beatriz tinha mencionado, a Nexal Partners, o cunhado de Henrique, a lista de demissões que a mãe tinha ouvido comentarem na mansão sem entender o contexto. Tudo junto formava uma coisa só. Uma história com começo, meio e fim. Um plano que estava na reta final. Marlene entrou no quarto para apagar a luz e viu a filha acordada. Júlia, tá tarde. Já vou dormir. Marlene ficou parada na porta por um segundo. Tinha algo diferente na filha fazia dias. Uma seriedade que não era nova. Júlia sempre foi séria, mas que estava mais pesada do que o normal. Como se ela estivesse carregando alguma coisa que não cabia nos ombros dela, mas que ela se recusava a largar. Tá tudo bem com você? Júlia levantou os olhos do caderno. Olhou para a mãe, para o cansaço no rosto dela, para as mãos que ainda estavam levemente avermelhadas do produto de limpeza, para aquela expressão de mulher que trabalha o dia todo e ainda assim arranja força para perguntar como a filha está. Tá sim, mãe. Pode ir dormir. Marlene apagou a luz do corredor e foi. Júlia ficou no escuro, com o caderno fechado no colo. Amanhã ela ia até Élcio com tudo pronto. Cada número, cada nome, cada conexão. Ia colocar na mão dele a coisa mais completa que uma menina de 12 anos, com um caderno escolar e uma memória que não deixava nada escapar, conseguia construir e torcer para que fosse suficiente. Antes que Henrique conseguisse o que queria, antes que mais 15 famílias perdessem o emprego, antes que Rodrigo Vasconcelos assinasse o fim da própria empresa, sem entender que estava sendo o último a saber de tudo. Júlia acordou antes do alarme. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, com o caderno do lado, como se ele fosse uma coisa viva que precisava de vigilância. Lá fora, o bairro ainda estava no silêncio de quem não acordou, e dentro do quarto pequeno que ela dividia com as memórias de uma infância simples, o peso do que sabia parecia ocupar mais espaço do que o normal. Ela tinha 12 anos. Tinha prova de português na semana seguinte, um trabalho de ciências para entregar e uma amiga que estava esperando ela responder uma mensagem de 2 dias atrás. Tinha a vida de uma menina de 12 anos, mas o que estava carregando não tinha tamanho de menina de 12 anos, e ela sabia disso. Pegou o caderno, abriu na última página que tinha escrito e ficou olhando para os números. Não precisava reler para lembrar, já sabia de cor. Mas olhar para aquilo a ajudava a organizar o que estava sentindo, que era uma mistura de coisas que não tinham nome fácil. Não era medo, exatamente. Era mais parecido com a sensação de estar parada na beira de um lugar alto, sabendo que o próximo passo ia mudar tudo e que não tinha como saber direito para qual lado. Se ela falasse, a mãe podia perder o emprego. Rodrigo era o tipo de homem que,
Quando se sentisse exposto, ia procurar culpado perto. E o mais perto era Marlene. Se ela não falasse, Henrique fechava o negócio. A Nexal Partners comprava a Vasconcelos Tech por uma fração do valor real, usando dinheiro de forma irregular da própria empresa. Rodrigo perdia tudo sem entender nada. E as famílias que dependiam daquela empresa iam junto. Júlia fechou o caderno. Levantou. Foi até a janela e olhou para a rua ainda vazia lá embaixo. Marlene já estava na cozinha. O cheiro de café tomou conta do apartamento pequeno, e aquele cheiro era uma das coisas mais constantes na vida de Júlia. O café da mãe de madrugada, o barulho da xícara sendo posta na pia, o som dos passos de quem levanta cedo porque não tem escolha. Júlia ficou escutando esses sons sem ir até a cozinha por um tempo. Quando apareceu na porta, Marlene estava de costas, preparando a marmita para o dia. Ombros que carregavam mais do que deveriam, mãos que não paravam nunca. Júlia ficou olhando para a mãe por um momento longo antes de falar. Mãe, se você soubesse que alguém estava sendo enganado, você falaria a verdade mesmo com medo do que podia acontecer depois? Marlene parou o que estava fazendo. Não se virou imediatamente. Ficou parada por alguns segundos, com as mãos pousadas na bancada, como se a pergunta tivesse chegado num lugar fundo que precisava de um instante antes de responder. Então, se virou. Olhou para a filha com aquele olhar de mãe que atravessa qualquer coisa que a criança esteja tentando esconder. Júlia, o que está acontecendo? Responde primeiro. Marlene ficou em silêncio por mais um segundo. Depois puxou a cadeira e sentou. Não foi a resposta que Júlia esperava. Era como se a mãe estivesse sinalizando que aquela conversa merecia mais do que uma resposta em pé. Quando eu era nova, Marlene começou, com uma voz mais baixa, mais pesada. Eu vi uma colega no trabalho sendo culpada por uma coisa que ela não tinha feito. Eu sabia a verdade. Fiquei quieta porque tinha medo de perder o emprego. Parou. Ela foi embora. Eu fiquei e carreguei isso por anos, porque silêncio não protege a gente, só protege quem está errado. Júlia não respondeu, mas aquilo entrou nela de um jeito que não sairia tão cedo. Marlene se levantou, pegou a marmita e a bolsa. Na porta, antes de sair, virou para a filha mais uma vez. Seja lá o que for que você está pensando, Júlia, faz o que você sabe que é certo, não o que é fácil. A porta fechou. Júlia ficou sozinha na cozinha, com o café esfriando na xícara e a resposta da mãe ecoando no apartamento vazio. Naquele dia na escola, Júlia foi até o pátio no intervalo e ficou parada perto do muro. Do outro lado do portão, a rua normal, o movimento normal, a vida que continuava sem saber de nada. E no pátio, dois colegas conversando em voz alta sobre os pais. Um falando que o pai estava desesperado porque a empresa onde trabalhava estava demitindo. O outro dizendo que o pai tinha voltado para casa na semana anterior com a cara de quem tinha levado um golpe. Júlia prestou atenção. Eram filhos de funcionários da Vasconcelos Tech. Ela reconheceu o nome da empresa na conversa e aquilo caiu no estômago como pedra. Não eram números numa planilha. Eram crianças na escola, falando sobre o medo dos pais, sem entender direito o tamanho do que estava acontecendo. Ela voltou para a sala de aula sem dizer nada. Mas quando tocou o sinal do fim do dia, foi direto para a sala do professor Elcio. Eu decidi, ela disse sem sentar. Elcio levantou os olhos dos papéis. Me conta, a gente vai em frente, mas do jeito certo. Sem expor minha mãe, sem expor você. Tem que chegar em Rodrigo de um jeito que ele não consiga ignorar e que não dê para rastrear até a gente. Elcio ficou em silêncio por um momento. Havia algo no jeito que Júlia falava naquele dia que era diferente de todas as outras vezes. Não era a voz mais alta nem a postura mais firme, era uma clareza. A clareza de quem tomou uma decisão que custou alguma coisa por dentro e que por isso mesmo não vai voltar atrás. Eu tenho um contato, Elcio disse devagar. Um contador que trabalhou anos no mercado corporativo.
Ele é independente, criterioso e vai entender o que você montou. Parou. Mas, Júlia, se a gente levar isso para ele, não tem mais volta. A partir daí, a história sai das nossas mãos. Eu sei. Você tem certeza? Ela olhou para ele. Tenho. Elcio pegou o celular e fez a ligação. O contador se chamava Renato. Trabalhava num escritório pequeno no centro, o tipo de lugar que não tinha placa chamativa na porta, que atendia por indicação e que tinha a reputação de não se dobrar para ninguém. Elcio marcou o encontro para 2 dias depois, sem dar detalhes por telefone. Enquanto isso, na Vasconcelos Tech, o tempo estava correndo mais rápido do que Júlia sabia. Rodrigo recebeu a proposta formal da Nexal Partners naquela tarde. Estava sentado na mesa quando o e-mail chegou, com o contrato em anexo, os valores tabelados, as condições de pagamento, tudo muito organizado, muito profissional, muito convincente. Ele ficou olhando para a tela por um longo tempo, com aquela expressão de homem que está cansado de lutar e começa a achar que talvez seja mais fácil largar. Ligou para Henrique. A proposta chegou. Eu sei, já vi. A voz de Henrique saiu calma, controlada. O que você acha? Acho que o valor está baixo. Rodrigo, no cenário atual da empresa, esse é o melhor valor que a gente consegue. Esperar mais vai só piorar. Rodrigo não respondeu imediatamente. Do outro lado da linha, Henrique esperou, contando mentalmente os segundos, sabendo que o silêncio de Rodrigo era sempre o passo antes da concordância. Me dá até sexta, Rodrigo disse. Sexta é bom, Henrique respondeu, com uma tranquilidade que era quase cruel. Sexta eram 4 dias, e o encontro com Renato era em 2. Júlia não sabia que estava correndo contra um prazo, mas agia como se soubesse. Naquela noite, abriu o caderno na mesa da cozinha e passou 2 horas organizando tudo, cada página numerada, cada valor com a fonte anotada ao lado, cada conexão entre Henrique e a Nexal Partners, explicada de forma que qualquer pessoa pudesse entender sem precisar ser especialista. Quando terminou, fechou o caderno e foi até o quarto da mãe. Marlene já estava deitada, quase dormindo. Júlia ficou parada na porta por um segundo. Mãe, a voz saiu sonolenta. Obrigada pelo que você falou hoje de manhã. Marlene abriu um olho. Você tá bem? Tô. Júlia encostou no batente da porta. Vai ficar tudo bem. Marlene ficou olhando para a filha por um segundo, com aquele olhar que mãe tem, quando sabe que a criança está carregando algo. Mas escolhe confiar. Vai dormir, Júlia. Júlia voltou para o quarto. Deitou, olhou para o teto. Em 2 dias o caderno ia sair das suas mãos. E o que acontecia depois não dependia mais só dela. Dependia de um contador que ela nunca tinha visto, de um homem que tinha rido na cara dela e de uma verdade que estava grande demais para ficar dentro de um caderno escolar por muito mais tempo. O escritório de Renato era exatamente o tipo de lugar que não chamava a atenção. Andar térreo, porta de madeira escura, uma plaquinha pequena com o nome e o número do registro profissional. Por dentro, estantes cheias de pastas, uma mesa grande coberta de papéis organizados com uma lógica que só ele entendia e um silêncio de quem trabalha com concentração há muitos anos. Elcio entrou primeiro. Júlia ficou do lado de fora no corredor por alguns minutos, com o caderno na mão, até ele chamar. Quando entrou, Renato já estava de óculos, com uma xícara de café ao lado, e o olhar de quem avalia antes de cumprimentar. Era um homem de cabelos brancos, ombros largos, mãos que pareciam acostumadas a segurar documentos importantes. Olhou para Júlia, depois para o caderno, depois para Elcio. É ela? Ele perguntou. É ela, Elcio confirmou. Renato fez um gesto para a cadeira do outro lado da mesa. Senta, me mostra o que você tem. Júlia abriu o caderno na primeira página marcada e empurrou devagar na direção dele. Renato começou a ler sem pressa. Passou 1 minuto, depois 2, depois 5. Júlia ficou em silêncio com as mãos no colo, observando o rosto dele, que não revelava nada.
Elcio ficou parado perto da janela, também em silêncio. Foi na 10ª página que Renato parou. Tirou os óculos, limpou a lente com a ponta da camisa, colocou de volta e releu o mesmo trecho mais uma vez. Então levantou os olhos para Júlia com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era algo mais parecido com o respeito de quem reconhece precisão onde não esperava encontrar. Onde você viu os valores originais? Ele perguntou. Numa planilha aberta na tela do computador. Alguns segundos. Mas eu lembro de número. Quantos segundos? Menos de 1 minuto. Renato ficou em silêncio por um momento. Isso aqui, ele apontou para uma sequência de cálculos no caderno. Você chegou nisso como? Cruzando o que vi com o que a filha do dono me contou sobre o fluxo de caixa e com o registro público da Nexal Partners. Renato olhou para Elcio. Elcio não disse nada. Não precisava. O contador fechou o caderno devagar, com o cuidado de quem fecha algo que tem valor, e ficou com as mãos pousadas em cima dele por um segundo. Isso aqui está correto. Cada conexão que você fez está correta. Pausa. E se o que está nesse caderno for confirmado com acesso aos sistemas internos da empresa, estamos falando de um dos esquemas mais bem arquitetados que já vi chegar na minha mesa. Júlia não demonstrou emoção. Quanto tempo você precisa para confirmar? Se eu tiver acesso ao relatório contábil oficial da empresa, menos de 1 dia. Tem como conseguir esse acesso sem que Henrique saiba? Renato olhou para ela por um segundo mais longo do que os outros. Tenho um contato no conselho fiscal da empresa. Se Rodrigo Vasconcelos autorizar uma auditoria independente, eu entro pelos canais formais e Henrique não tem como bloquear. Parou. Mas para isso, alguém precisa falar com Rodrigo antes de sexta. Júlia e Elcio se olharam. Eram 2 dias. Renato pegou o telefone. A ligação para Rodrigo durou menos de 4 minutos. Renato não revelou a fonte, não deu detalhes. Apenas disse que tinha em mãos indícios sérios de irregularidades na Vasconcelos Tech e que precisava de uma reunião urgente e reservada antes de qualquer decisão sobre a venda da empresa. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo no telefone. Depois disse, amanhã, 7 da manhã, no meu escritório particular. Renato desligou e olhou para Júlia. Feito! Júlia respirou fundo pela primeira vez naquela tarde. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Henrique estava sentado na varanda do apartamento com o celular na mão quando recebeu uma mensagem de Dr. Almeida. 3 palavras apenas. Alguém está mexendo. Henrique ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Então ligou. O que aconteceu? Ele perguntou com a voz baixa de quem não quer ser ouvido. Meu contato no banco sinalizou que alguém fez consulta sobre a Nexal Partners nos últimos dias. Consulta pública, nada ilegal, mas específica demais para ser coincidência. Quem foi? Não sei ainda, mas não foi nenhum advogado da empresa, não foi nenhum contador interno. Veio de fora. Henrique ficou em silêncio, calculando. Rodrigo não faria isso sem me contar. Exatamente. A ligação terminou sem despedida. Henrique ficou parado na varanda por mais alguns minutos. Então pegou o casaco e saiu. Tinha uma visita para fazer. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, Rodrigo estava no escritório particular com a porta fechada quando Renato chegou. Elcio foi junto, mas ficou na sala de espera. Júlia não foi. Era o combinado. Renato tinha deixado claro que a reunião precisava ser entre adultos e que o nome de Júlia só seria revelado no momento certo, da forma certa. A reunião durou quase 2 horas. Quando a porta se abriu, Rodrigo estava de pé, perto da janela, de costas. Renato saiu com o caderno de Júlia na mão e foi direto para Elcio. Ele autorizou a auditoria. Acesso total aos sistemas. Começo agora. Elcio fechou os olhos por um segundo. E ele está bem? Renato olhou para trás, na direção de Rodrigo ainda parado na janela. Não, mas vai ficar. Em menos de 4 horas, Renato tinha o que precisava.
Os sistemas internos confirmaram cada número do caderno de Júlia e revelaram ainda mais. O esquema durava quase um ano. Mais de 3 milhões utilizados de forma irregular em lançamentos distribuídos em dezenas de contas intermediárias, todas ligadas a Nexal Partners, por caminhos tortuosos, mas rastreáveis para quem sabia onde olhar. Rodrigo estava prestes a vender a empresa por 7 milhões. A empresa valia 23. Renato convocou a reunião de confronto para aquela tarde. Sala de reunião do escritório particular de Rodrigo, porta fechada, lista de presentes restrita. Rodrigo, Henrique, Dr. Almeida, Renato e um advogado corporativo que Rodrigo chamou em 2 horas. Tomás foi convocado também como chefe de TI. Havia registros nos servidores que precisavam ser explicados. Henrique entrou na sala sem demonstrar nada. Cumprimentou Rodrigo como sempre fazia, viu Renato sentado à mesa com uma pasta grossa à frente, viu o advogado e pela primeira vez em meses sentiu alguma coisa que não estava no roteiro. Rodrigo não cumprimentou o sócio, apenas apontou para a cadeira. Renato abriu a pasta e começou, não com acusação, não com dramatismo, com números. Cada desvio, cada data, cada conta intermediária, cada conexão com a Nexal Partners. A sala foi ficando mais pesada a cada página virada. Dr. Almeida ficou imóvel desde a primeira página. Tomás estava pálido, percebendo que os registros dos servidores que ele tinha ajudado a organizar estavam todos ali, transformados em evidência. Henrique deixou Renato terminar. Depois, se recostou na cadeira e disse, com uma calma que soou ensaiada demais: "Isso é uma montagem. Qualquer pessoa com acesso a esses sistemas poderia ter fabricado esses lançamentos. Os lançamentos têm timestamp de autenticação biométrica." Renato respondeu, sem levantar a voz. "O sistema registra digital e horário de cada entrada. Está tudo aqui." Henrique não respondeu imediatamente. E foi nesse silêncio que a máscara começou a rachar. "Quero saber a origem dessas informações", ele disse, a voz saindo um tom mais alta. "Isso não foi levantado por nenhum sistema profissional. Nenhum auditor externo foi contratado formalmente. Alguém alimentou isso de fora, sem autorização, e vocês estão tratando como prova." Rodrigo se mexeu na cadeira pela primeira vez. Olhou para Renato. Renato fechou a pasta. A origem das informações iniciais foi uma fonte externa à empresa, que identificou as inconsistências com uma antecedência e precisão que nenhum sistema interno havia conseguido. Pausa. "E essa fonte vai ser revelada agora." O nome de Júlia saiu devagar, com o peso de quem sabe o que aquilo significa. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Rodrigo ficou parado. Parado de verdade, como se o corpo tivesse esquecido por um segundo como se mover. E então, sem que ninguém na sala entendesse completamente o que estava acontecendo dentro dele, ele fechou os olhos, porque ele lembrou. Lembrou da menina parada na soleira da porta com o olhar fixo na tela. Lembrou da voz dela, tentando explicar o que tinha visto. Lembrou da risada que soltou, curta e seca, antes de virar as costas. "Filha de empregada não entende de negócio." A frase voltou inteira, e desta vez doeu de um jeito que ele não esperava. Rodrigo saiu da reunião sem falar com ninguém. Passou pelo corredor, desceu as escadas em vez de esperar o elevador, atravessou o saguão e saiu para a rua. O sol bateu no rosto dele com uma força que pareceu desproporcional para um meio de tarde comum. Ficou parado na calçada por alguns segundos, com pessoas passando dos dois lados, sem conseguir organizar o que estava sentindo numa ordem que fizesse sentido. A empresa estava salva. Henrique seria responsabilizado. Dr. Almeida também. O advogado já estava tomando as providências. Renato tinha tudo documentado. Do ponto de vista prático, estava resolvido. Mas Rodrigo não estava pensando em nada disso.
Estava pensando numa menina de 12 anos, parada na soleira de uma porta, tentando falar, e num homem que riu antes de ouvir. Pegou o carro. Não foi para casa. Não foi para o escritório. Ficou dirigindo por um tempo sem destino definido, com o rádio desligado e o silêncio ocupando cada centímetro do carro. Em algum momento, sem ter decidido conscientemente, percebeu que estava indo para o lado certo da cidade, o lado onde Marlene morava. Tinha pedido o endereço para o departamento pessoal mais cedo, antes de sair, sem explicar por quê. O bairro era diferente do que ele frequentava. Ruas mais estreitas, casas coladas umas nas outras, crianças brincando na calçada, um mercadinho de esquina com caixotes de fruta na entrada. Rodrigo estacionou o carro numa vaga vazia, olhou para o prédio pequeno à frente e ficou sentado por um momento. Dona Cláudia tinha ligado 2 vezes durante o trajeto. Ele não atendeu. Sabia que ela estava preocupada. Ele tinha saído da reunião sem dar explicação para ninguém. E Cláudia era o tipo de mulher que percebia quando algo havia mudado no marido antes mesmo de ele perceber. Mais tarde, ele contaria tudo. Agora não conseguia pensar em mais nada além do que precisava fazer. Desceu do carro, atravessou a calçada, encontrou o número do apartamento no interfone e apertou o botão. A voz de Marlene saiu com aquela cautela de quem não espera visita. Quem é? É Rodrigo Vasconcelos, dona Marlene. Preciso conversar com a senhora e com sua filha. O silêncio que veio depois durou tempo suficiente para que ele entendesse o tamanho do que estava pedindo. Depois, o interfone clicou e a porta abriu. O apartamento era no 2º andar. Ele subiu as escadas devagar, como se precisasse daquele tempo extra para organizar as palavras que ainda não tinham chegado. Quando chegou ao corredor, Marlene já estava na porta, de avental, com as mãos ainda levemente molhadas de alguma coisa que estava fazendo na cozinha. Olhou para ele com uma expressão que era ao mesmo tempo desconfiança, surpresa e aquela dignidade específica de quem foi humilhado, mas não se deixou diminuir. Senhor Rodrigo, a voz saiu firme. Não era saudação, era apenas reconhecimento. Dona Marlene, ele parou a alguns passos dela. Posso entrar? Marlene ficou parada por um momento, protetora. Era o instinto dela antes de qualquer outra coisa. Então, atrás dela, Júlia apareceu. Surgiu no corredor interno do apartamento com aquela quietude característica, olhou para Rodrigo e não demonstrou susto nem tensão. Apenas ficou olhando, avaliando, com aqueles olhos que processavam mais rápido do que a maioria das pessoas conseguia acompanhar. Pode entrar, Júlia disse. Marlene se virou para a filha por um segundo. Júlia deu um leve aceno com a cabeça. Marlene abriu mais a porta. O apartamento era pequeno, limpo, organizado com o cuidado de quem não tem muito, mas cuida bem do que tem. Uma estante com livros encostada na parede da sala. Uma mesa de centro com uma toalha bordada. A cozinha integrada com cheiro de almoço que ainda estava no ar. Rodrigo entrou e ficou parado perto da porta, olhando ao redor, com uma expressão que Marlene nunca imaginou ver no rosto daquele homem. Constrangimento. Real, sem disfarce, sem a arrogância que ela sempre tinha visto nele. Pode sentar, Júlia disse, apontando para a cadeira da mesa da cozinha. Rodrigo sentou. A cadeira era simples, o tipo que range levemente quando você muda de posição. Ele colocou as mãos sobre a mesa e ficou olhando para elas por um segundo, como se estivesse procurando as palavras ali. Marlene ficou parada perto da pia, com os braços cruzados. Não por hostilidade, por necessidade. Era o jeito que o corpo dela encontrou de aguentar aquele momento sem desmoronar. Júlia sentou do outro lado da mesa. Esperou. Eu soube hoje o que você fez. Rodrigo começou, com a voz saindo mais baixa do que ele planejava. O contador me explicou tudo. Os cálculos, o caderno, como você chegou na Nexal Partners. Parou. Respirou. Você salvou a minha empresa.
Salvou o emprego de quase 200 pessoas e fez isso sozinha, com um caderno escolar e uma memória que eu não consigo nem imaginar como funciona. Júlia não disse nada. Continuou esperando, mas não é sobre isso que eu vim falar. Rodrigo levantou os olhos para ela e havia algo ali que Marlene nunca tinha visto naquele homem em todos os anos que trabalhou para a família dele. Havia exposição, o tipo que dói. Eu vim porque o que eu disse para você naquele dia foi errado. Não foi só grosseiro, foi errado. Você tentou me ajudar e eu ri da sua cara. Tratei sua mãe como se ela não fosse gente na frente de você. Parou. Nenhum valor de empresa paga isso. O silêncio que caiu na cozinha pequena era diferente de todos os outros silêncios daquela história. Era o tipo de silêncio que só existe quando uma verdade muito pesada acaba de ser dita em voz alta pela primeira vez. Marlene descruzou os braços. As mãos foram para o rosto e ela virou levemente para o lado, não querendo que ninguém visse o que estava acontecendo nos olhos dela. Mas todos viram. E ninguém disse nada, porque aquele choro contido de Marlene era a coisa mais honesta que existia naquele apartamento, naquele momento. A emoção de uma mulher que passou anos engolindo o que sentia para manter o emprego e que agora via a filha sendo reconhecida pelo homem que as havia desprezado. Júlia ficou olhando para Rodrigo por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Então disse, com uma calma que não tinha nada de frieza: "O Senhor não errou só comigo, errou com minha mãe. Ela voltou para sua casa toda semana depois daquele dia. Limpou cada cômodo, cuidou de cada detalhe, sem reclamar. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque ela não deixa o erro dos outros definir o que ela faz." Rodrigo ficou parado. "O que o Senhor falou naquele dia doeu", Júlia continuou. "Mas não me fez desistir. Me fez prestar mais atenção, porque quando alguém diz que você não é capaz, você tem duas escolhas: acredita ou prova." A frase caiu na cozinha pequena e ocupou cada centímetro do espaço. Rodrigo ficou olhando para Júlia por um longo momento. Então fez algo que Marlene nunca imaginou que veria. Ele abaixou a cabeça, não como gesto ensaiado, como peso real, do tipo que não tem como fingir. "Você é extraordinária", ele disse, com uma voz que saiu quebrada no meio. "E eu fui pequeno. Os dois não têm como conviver no mesmo momento sem que um apague o outro." Júlia não respondeu imediatamente. Depois disse simplesmente: "Eu sei." Rodrigo se levantou da cadeira devagar. Olhou para Marlene, que ainda estava de lado com a mão no rosto. "Dona Marlene." A voz saiu firme, mas carregada. "A senhora criou uma filha que salvou o que eu não soube proteger. Eu não tenho palavras para isso, mas vou ter atitudes." Marlene se virou, os olhos vermelhos, o queixo levantado, a dignidade intacta. "Minha filha fez o que era certo. É isso que eu ensinei." "Eu sei", ele disse, e pela primeira vez desde que chegou, soou como alguém que realmente entendia o tamanho do que estava ouvindo. Rodrigo saiu do apartamento diferente de como entrou. Não mais leve, mais honesto. Como quem arrancou um peso de dentro e ficou com a ferida aberta, mas limpa. Desceu as escadas, atravessou a calçada, entrou no carro. Ficou sentado por alguns minutos, sem ligar o motor. Lá em cima, através da janela do segundo andar, a luz da cozinha continuava acesa. Ele já sabia o que ia fazer. Não para pagar uma dívida. Dívida daquele tipo não se paga. Mas porque havia uma menina de 12 anos que merecia ter o mundo inteiro como plateia. E ele havia chegado tarde demais para ser o primeiro a entender isso. Não ia chegar tarde para o que vinha depois. Nos dias que se seguiram ao confronto, a Vasconcelos Tech ficou em silêncio. Não o silêncio de empresa parada. O silêncio de lugar que está processando algo grande demais para ser digerido de uma vez. Henrique foi desligado da sociedade naquela mesma semana, com todas as consequências legais que Renato e o advogado corporativo conduziram pelos canais formais. "Doutor,
Almeida pediu demissão antes de ser desligado, mas os registros que Renato havia documentado seguiram o curso que precisavam seguir independente disso. Tomás ficou. Não porque saiu ileso, mas porque cooperou com a auditoria desde o momento em que percebeu que o lado que havia escolhido estava desmoronando. Rodrigo deixou claro que a confiança precisaria ser reconstruída do zero, e Tomás aceitou isso sem reclamar. Era o mínimo que podia fazer. Marcos, o segurança da mansão, foi chamado por Rodrigo numa tarde tranquila. A conversa foi curta. O envelope que Júlia havia visto anteriormente era uma instrução de Henrique para que Marcos registrasse e reportasse qualquer visita não autorizada à área administrativa da mansão. Parte do esquema de controle que o sócio mantinha sobre tudo o que acontecia perto dos documentos de Rodrigo. Marcos não sabia do tamanho do que estava alimentando. Rodrigo o ouviu, avaliou e entendeu que havia ali um homem que tinha obedecido sem questionar e que precisava aprender que obedecer sem questionar tem um custo. Marcos continuou no emprego, mas com uma conversa que ele não esqueceu. Dona Cláudia soube de tudo numa noite em que Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o normal, sentou na sala sem ligar a televisão e ficou em silêncio até ela perguntar o que havia acontecido. Ele contou tudo: a empresa, Henrique, os desvios, a reunião com Renato, e então contou sobre Júlia, sobre o caderno, sobre os cálculos, sobre a menina de 12 anos que viu o que nenhum sistema profissional havia visto. Cláudia ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento e disse apenas: "Então você sabe o que precisa fazer." Não era pergunta. Rodrigo sabia. A convocação interna aconteceu numa manhã em que o sol entrou pelas janelas do andar principal da Vasconcelos Tech de um jeito que parecia proposital. Todos os funcionários foram reunidos no salão maior da empresa, quase 200 pessoas, entre gestores, analistas, recepcionistas, pessoal de limpeza, técnicos. Rodrigo subiu num pequeno estrado que nunca tinha sido usado para nada importante e ficou olhando para aquela gente por alguns segundos antes de falar. "A empresa foi salva", ele disse sem introdução. "Vocês vão saber toda a história nos próximos dias. Mas antes de qualquer explicação, eu preciso que vocês conheçam quem fez isso." Do lado de fora do salão, no corredor, Júlia estava parada com Dona Marlene. As duas tinham chegado mais cedo, chamadas por Rodrigo sem detalhes. Marlene estava de roupa diferente da que usava para trabalhar. Júlia estava com o caderno, o mesmo caderno de sempre, seguro contra o peito. Quando a porta do salão se abriu e Rodrigo apareceu no corredor para buscá-las, Júlia olhou para a mãe. Marlene colocou a mão no ombro da filha por um segundo. Não disse nada. Não precisava. Entraram juntas. O salão ficou em silêncio quando as duas apareceram. 200 pessoas olhando para uma menina de 12 anos e uma mulher de avental que durante anos havia limpado os corredores daquele mesmo prédio. Rodrigo se posicionou ao lado delas e disse, com uma voz que não tinha mais nada da arrogância de antes: "Esta é Júlia, tem 12 anos, estuda numa escola pública. E foi ela quem identificou o esquema que estava destruindo esta empresa. Antes de qualquer sistema, antes de qualquer profissional, antes de qualquer um de nós." Parou. "E esta é Dona Marlene, mãe dela, que trabalhou para mim por anos com uma dignidade que eu não soube reconhecer." O silêncio durou mais um segundo. Depois alguém bateu palma. Depois, mais alguém. E em menos de 10 segundos, 200 pessoas estavam de pé. Júlia ficou olhando para aquilo sem saber exatamente onde colocar o que estava sentindo. Não era o tipo de situação para a qual ela tinha se preparado. Ela tinha se preparado para cálculos, para cadernos, para conversas difíceis. Não para isso. Do lado dela, Marlene chorava sem tentar esconder. Desta vez, não era choro contido de quem engole para não demonstrar fraqueza. Era o outro tipo.
O tipo que só vem quando algo que você carregou por muito tempo finalmente é visto por todo mundo. Foi nesse momento que Sônia apareceu. Estava na terceira fila. Uma mulher de cabelos presos e olhos inchados, de quem não tinha dormido direito fazia dias. Tinha 14 anos de empresa e tinha visto o próprio nome numa lista de demissões sem entender o porquê. Quando a confusão foi instalada e Henrique afastado, ela ficou. Mas o susto de quase perder tudo ainda estava no corpo. Quando Rodrigo terminou de falar, Sônia saiu da fila e caminhou até Júlia. Parou na frente dela. Ficou em silêncio por um segundo, como quem procura a palavra certa e percebe que não existe palavra certa para aquilo. Eu tenho 3 filhos, ela disse, com a voz baixa, mas firme o suficiente para quem estava perto ouvir. E estava quase sem emprego, sem entender o motivo. Parou. Você não me conhece, mas você salvou a minha família. Júlia ficou olhando para Sônia. Para os olhos inchados, para as mãos que tremiam levemente, para aquela mulher que era o rosto concreto de tudo que ela havia pesado na balança naquela noite em que ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. Eu sei quem é a senhora, Júlia disse. Seu nome estava nos registros que eu analisei. A senhora estava na lista de demissões que Henrique queria aprovar. Sônia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Como você sabia que eu precisava ser protegida se nunca me viu? Porque o senhor Rodrigo tem quase 200 funcionários. Júlia respondeu simplesmente. E cada um deles tem uma família. Não precisava ver o rosto de todo mundo para saber que eram reais. Sônia abraçou Júlia sem pedir licença. E Júlia, que não era do tipo de criança que abraça qualquer pessoa, deixou. Porque havia algo naquele abraço que era diferente de todos os outros. Era o peso real de uma consequência que ela havia carregado em abstrato por semanas, finalmente ganhando forma humana. Dias depois, numa cerimônia menor e mais íntima, Rodrigo anunciou a Bolsa de Estudos. A melhor escola de tecnologia da região, integral, com todos os recursos que Júlia precisasse para ir tão longe quanto sua cabeça fosse capaz de alcançar, que, como todos ali já sabiam, era consideravelmente longe. Beatriz estava naquela cerimônia. Tinha pedido para o pai que a levasse. Ficou do lado de fora da sala por alguns minutos antes de entrar, como se estivesse organizando alguma coisa por dentro. Quando Júlia saiu para buscar água no corredor, as duas se encontraram sozinhas pela primeira vez desde a conversa sobre a empresa. Beatriz não tinha preparado nada para dizer. Ficou parada olhando para Júlia com aquela expressão de quem percebeu algo tarde demais e não sabe se o reconhecimento chega a tempo de significar alguma coisa. Eu fui grossa com você no primeiro dia, ela disse. Fiz isso porque achei que podia, porque você estava na minha casa e eu estava acostumada a ser a que decide como as coisas são. Eu sei, Júlia disse. Isso não foi certo. Não foi. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Você podia ter me tratado do mesmo jeito quando eu comecei a me aproximar. Não tratou. Porque eu não faço as coisas baseada no que as pessoas fizeram. Faço baseada no que eu quero ser. Beatriz ficou olhando para ela por um tempo. Então abriu os braços. E Júlia, pela segunda vez naquela semana, deixou. O professor Elcio recebeu uma homenagem da escola e uma carta formal da Vasconcelos Tech. No pequeno evento que a escola organizou, ele subiu na frente dos alunos e professores e ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu não fiz muita coisa, ele disse. Eu só acreditei. E tem vezes que acreditar é a coisa mais difícil e mais importante que um adulto pode fazer por uma criança. Quando chegou o momento do anúncio da bolsa, Júlia pediu a palavra. A sala ficou em silêncio. Eu aceito, ela disse, com a voz clara e direta de sempre. Mas quero pedir uma coisa. Parou por um segundo. Metade do valor destinado a mim que seja redirecionado para equipar a sala de informática da minha escola. Porque eu cheguei até aqui com o que tinha disponível. E o que eu tinha era pouco.
Se outras crianças tiverem mais, podem ir mais longe do que eu. Ninguém aplaudiu imediatamente. Primeiro veio o silêncio, o tipo que só existe quando uma sala inteira está processando algo que não esperava. Depois Elcio, que estava do lado, abaixou a cabeça. Depois Marlene, que estava na segunda fila, fechou os olhos. Depois o aplauso veio, e dessa vez não havia como segurar. Naquela noite, depois de tudo, Júlia e Marlene chegaram em casa. O apartamento era o mesmo de sempre. A mesa da cozinha, a toalha bordada, o cheiro que era só daquele lugar. Marlene aqueceu uma sopa, colocou as 2 tigelas na mesa e sentou. Júlia pegou o caderno e colocou no colo. O mesmo caderno que tinha começado tudo. Ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a mãe. Marlene olhou de volta. Nenhuma das 2 disse nada, porque não havia nada que precisasse ser dito. A história estava toda ali, nas páginas do caderno, nas mãos calejadas de Marlene, no silêncio daquele apartamento pequeno que tinha sido o começo de tudo. E às vezes, o começo de tudo cabe numa cozinha simples, numa cadeira que range, e numa menina que decidiu que ouvir "você não é capaz" não era o fim da conversa, era só o começo dela.